Oi, gente, saudação de paz em Cristo Jesus, Pastor Ramiro Luiz. Estou chegando com mais uma aula do nosso curso de missiologia. Quero assim te convidar para ler comigo Lucas capítulo 1 e versículo 1 que diz: Tendo, pois, muitos empreendimentos, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informados. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, o nosso texto básico, o nosso texto de apreço, é onde estarei começando esta aula falando sobre o Evangelho de Jesus. Vocês lembram que estive trazendo várias aulas sobre o Evangelho social, o Evangelho que se pregava a igualdade, o Evangelho que se pregava o fim de todo sofrimento aqui na terra, sendo que esse Evangelho não é verdadeiro e nem tampouco haverá isso na terra. Mas na última aula estive falando sobre os evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos sinóticos e o evangelho de João. E hoje darei prosseguimento aqui com a nossa aula falando sobre o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, o evangelho de Deus nosso Senhor. O Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa notícia do ponto de vista da fé cristã. Só há um Evangelho, o de Jesus Cristo, Ele mesmo, o Filho de Deus encarnado com natureza humana sem pecado. Então, primeiro ponto, quero que você entenda que só há um evangelho, e o evangelho, a palavra evangelho é de origem grega que significa boa notícia de Deus à humanidade, aos homens. Boa notícia do ponto de vista cristão. Então, somente Deus, somente Cristo, somente Deus por meio de Cristo é que pode trazer uma notícia boa à humanidade. E entender que só existe apenas um evangelho, é um só evangelho. Esse é o evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. O evangelho do Filho de Deus, que fora encarnado com natureza humana, mas sem pecado algum. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória conforme a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 14. O evangelista Lucas, ele o chama de autor da vida e da salvação. Vemos que João, ou seja, Lucas escrevendo o livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, no versículo 15, encontramos a citação dada, a nomeação dada a Jesus, chamando de autor da vida, autor da salvação. Então Cristo, ele é o autor da vida.
Cristo é o autor da salvação. Não há vida fora de Cristo, não há salvação fora de Cristo. Então, qualquer evangelho que não apresente Cristo como sendo o autor da vida, não apresente Cristo como sendo o Salvador, esse não é o evangelho de Cristo. Mas, dando prosseguimento, o evangelista diz: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Atos capítulo 3 e versículo 15. Aqui o evangelista Lucas, narrando, diz que mataram o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e do qual nós somos testemunhas. A igreja é testemunha de Cristo aqui na terra, dos seus atos, daquilo que ele fez, daquilo que ele prometeu, daquilo que ele está realizando. Já na Bíblia NVI está escrito: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Atos 3,15, na versão NVI. Enquanto que disse o escritor da carta aos Hebreus: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante em quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então vejam que o escritor aos Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante em quem tudo existe, aqui o escritor apresenta Jesus como sendo ele aquele que para ele vem, são todas as coisas, e aquele que mediante ele tudo existe, por conta dele que tudo existe. O escritor diz que trazendo muitos filhos à glória, o consagrasse pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Então, por meio de todas as aflições que fora predita pelos profetas do Antigo Testamento, se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus, o escritor aos Hebreus o chama de príncipe da salvação. Então Jesus, ele que é o príncipe da salvação. Salvação não está em outros seres. Qualquer evangelho que não apresente Cristo como sendo o Salvador, como sendo o príncipe da salvação, este não é o evangelho de Jesus. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não me envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Esse texto diz que, porque assim o que santifique, quem é que santifica? É Cristo. Semelhante a Cristo somos, por termos sido santificados. São todos em um, todos em um, todos em Cristo, todos só podem sermos santificados se formos em Cristo. Por causa disso, disse Cristo: não se envergonha, não me envergonho de vos chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, e aos meus filhos que Deus me deu. Prosseguindo, nós vamos ver que
O escritor aos Hebreus também disse na sua carta, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então vejam que, analisem, observem que, olhando, nós temos que olhar para Cristo, sendo Ele o autor, Ele que é o autor e consumador da fé. A fé cristocêntrica, a fé salvífica deve estar baseada, estruturada, fundamentada no autor, que é Jesus. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. E pelo gozo que lhe estava proposto, pelo gozo de ganhar a humanidade, de salvar a humanidade, ele suportou a cruz, o sofrimento, ele desprezou a afronta, mas assentou-se à destra de Deus. Ele venceu para que aqueles que o aceitarem, para que aqueles que o se entregarem, eles também possam vencer. É a boa notícia que constitui o coração do Novo Testamento. O fundamenta a pregação da igreja desde os tempos apostólicos até aos nossos dias. Então vejam que é a boa notícia, o Evangelho de Cristo é a boa notícia que constitui o coração do Novo Testamento. Vejam que na aula passada eu falei que 46 que o Evangelho compõe 46% do Novo Testamento. Então essa é a boa notícia que constitui todo o coração do Novo Testamento, assim o fundamenta a pregação da igreja desde os tempos apostólicos até chegar ao momento atual. Assim que, no entanto, visto que toda boa notícia, toda a notícia supõe a comunicação de uma mesma mensagem, chamamos também de Evangelho o conjunto dos livros do Novo Testamento. Assim como já falei que é um evangelho, somente um evangelho proclamado, anunciado por 4 homens, são 4 narrativas de um somente evangelho. Essa boa notícia, essas boas novas, supunhando a comunicação, ou supõe a comunicação de uma mesma mensagem que é chamada de Evangelho, o conjunto dos livros do Novo Testamento, que sob a inspiração do Espírito Santo foram escritos para comunicar a boa notícia da vinda de Cristo e com ele o reino eterno de Deus, conforme está escrito lá em Mateus 3:2, que diz: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolos, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, fora chamado para o apostolado, para ser apóstolo, foi separado para o Evangelho de Deus, para ser um proclamador do Evangelho de Deus. Vejam o Evangelho pregado por Paulo. Veja quando Paulo anunciou o Evangelho, que Evangelho ele falou,
como que era esse evangelho que Paulo anunciou. E esse evangelho que Paulo anunciou, ele fora prometido por Deus, por Deus mesmo, de antemão, e que fora transmitido ou proclamado, anunciado pelos profetas em toda as sagradas escrituras, que foi falado acerca do seu filho, que Deus falava acerca de enviar seu filho como homem que viria da descendência de Davi, e que mediante o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós vemos também Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo dizendo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então Paulo diz que é em Cristo, é na pessoa de Cristo que se descobre a justiça de Deus em desejar, em querer salvar pecadores. A justiça de Deus, ela se descobre de fé em fé, assim como fora escrito, dizendo que o justo viverá da fé. Nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo denomina o meu evangelho, fazendo assim referência ao anúncio da graça divina que recebeu, e por ela ele proclamava o mesmo evangelho de Cristo. Então Paulo com segurança, ele usou termos dizendo o meu evangelho, ou seja, a minha narrativa, a minha proclamação, mas sendo o mesmo evangelho que fora anunciado pelos evangelistas, eu proclamo, eu anuncio o mesmo evangelho, apenas estou narrando o mesmo evangelho. Paulo assim fez referência ao anúncio da graça de Deus, do favor imerecível de Deus, o favor feito à humanidade e aos homens. E esse anúncio da graça divina que recebeu, Paulo dizendo que eu recebi, e por ela, e por meio da graça que recebi, é que eu proclamo, é que eu anuncio, é que eu faço ciência o mesmo evangelho que fora transmitida pelos 4 evangelistas. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Romanos capítulo 1, versículo 9. Aqui Paulo diz que ele serve a Deus em seu espírito, na proclamação, na anunciação do evangelho do seu Filho, o evangelho de Jesus. Então Paulo diz, eu sou testemunha, vocês são testemunhas que incessantemente eu faço a menção do evangelho do Filho de Deus, do evangelho de Cristo Jesus. Por isso que Paulo dizia, eu não me envergonho, eu não me envergonharei do evangelho de Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de judeus e gregos e qualquer outra raça que reconheça que é pecadora. Paulo dizia que eu não me envergonho do evangelho, porque Paulo entendia que o evangelho é o poder de Deus para transformar, para proporcionar salvação a todas as tribos, raças e línguas. Paulo citou aqui judeus e gregos
e qualquer outra raça que reconheça que é pecadora, levante suas mãos, proclamando Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, assim serão salvos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 16 da sua epístola, Paulo diz que aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Então vejam Paulo falando a respeito de Jesus, discorrendo de uma forma seguradamente que Jesus, ele é, o evangelho é dele e que ele é o único poderoso para salvar o pecador. Mas Paulo volta a falar novamente o meu evangelho. Aqui Paulo fala da convicção, da segurança daquilo que ele está narrando, que ele está transmitindo com veracidade, chamando de o meu evangelho é a pregação de Jesus Cristo, Senhor. Paulo diz que conforme a revelação do mistério que desde os tempos esteve em oculto, agora era revelado de uma forma clara, onde todos estavam vendo o cumprimento daquilo que falara os profetas do Antigo Testamento. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Então Paulo diz que eu vos notifico, meus irmãos, o evangelho que eu já tenho vos anunciado, o qual também vocês receberam e no qual também vocês permanecem. Paulo aqui fala daquilo que ele anunciou. Paulo fala da mensagem que ele anunciou, que era o evangelho de Jesus. Paulo também fala que os povos receberam, aceitaram o evangelho que Paulo pregou. E Paulo fala agora sobre que eles aceitaram, receberam e agora permaneciam no evangelho que haviam aceitado. Veja aqui, o apóstolo Paulo faz menção de 3 estágios: anúncio, aceitação e permanência. O texto está deixando claro que, havendo anúncio, havendo aceitação da mensagem que ouviu, permanecendo conforme foi instruído, resultará na salvação da vida, eterna, isso fundamentada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que o anúncio é a evangelização, a aceitação e o arrependimento prático e a confissão, enquanto que a permanência é justamente o abandono da vida pregressa e se tornar uma nova criatura, vivendo conforme o evangelho que recebera, pregado, anunciado, proclamado, em que se apontou, se apresentou um único ser, Jesus Salvador e Senhor de nossas vidas. Então vejam que o evangelho é a mensagem, o conteúdo. A proclamação dele é a evangelização. Mas antes de haver a evangelização, haverá ou acontece o evangelismo, que é o processo estrutural daqueles que vão anunciar. Não se pode ir anunciar sem que antes saiba o que vai anunciar.
para não anunciar outra mensagem, para não falar de um outro assunto, porque o assunto da igreja, o assunto do obreiro, o assunto do ministro do evangelho é o evangelho, é a mensagem de boas novas, é a proclamação do amor de Deus em benefício dos pecadores. Então vejam que cada palavra ela está na sua posição, cada palavra ela tem a sua ação, cada palavra não se mistura com a outra, todas trabalham, todas agem e todas estão se direcionando-se em um mesmo rumo, todas trabalhando sem se misturar, cada qual no seu momento, no seu tempo, e assim Deus vai usando os homens para proclamar a sua palavra àqueles que ainda não conhecem. Note que o apóstolo Paulo dá garantia da mensagem que pregava, assegurando quando diz: pois sois salvos se o retiverdes inteiramente como viste, conforme aquilo que anunciei. Aqui Paulo dá uma sustentação, uma sustentação de garantia da mensagem que ele havia pregado, dizendo: se vocês retiverdes, se vocês permanecerem vivendo da forma que vocês foram ensinados, que eu vos anunciarei, vocês serão salvos. A mensagem da igreja é uma mensagem verdadeira. A mensagem do obreiro tem que ser verídica, verdadeira. A mensagem sem mistura, sem letras miúdas, uma mensagem pura, verdadeira, que apresente Deus ao pecador, mas que o pecador precisa fazer sua parte, que é aceitar a mensagem, arrependendo-se dos seus pecados, entregando-se a Deus por meio de Cristo e assim lutando agora em prol da permanência da sua vida, ou permaneça da sua salvação no dia a dia diante do Senhor. Porque a salvação era instantânea quando a pessoa ouve o evangelho. Ouviu, creu, aceitou. Daí para frente começa a salvação progressiva, onde o indivíduo tem que agora ir se lapidando e se reparando, trabalhando em si com o evangelho, gerando, promovendo a sua libertação, a sua transformação, e assim se cumpre o que disse Paulo, quando ele disse, no qual também permaneceste, e no qual também permanecereis, e no qual também estareis salvos. Queridos e queridas, que Deus vos abençoe. Esta foi mais uma aula do nosso curso de missiologia, falando sobre o Evangelho, a única mensagem, o Evangelho de Jesus, narrado, transmitido por homens, mas apenas uma só mensagem. Um abraço em Cristo, nos aguarde logo mais com a nossa próxima aula, em nome de Jesus.